associadas a questões ambientais graves. E, além disso, uma experiência subjetiva que cada vez mais é dependente de remédios, né? E a ecopsicologia, ela foi uma iniciativa surgida no começo dos anos 90, mas que vem de uma longa tradição de escritores, de pensadores, que buscou fazer uma ponte entre áreas que, em geral, não dialogavam. A área das humanidades com a área das ciências do ambiente. Mais especificamente, entre a psicologia e a ecologia. E não só a ecologia como ciência, né? A ecologia como um movimento social também. Porque ecologia como um movimento social é a expressão de um sentimento que toma as pessoas, e que tomou fortemente as pessoas já nos anos 60, nos anos 70, né? Com um sentimento de urgência e de empenho, uma espécie de luta para que a natureza fosse mais respeitada. Eu lembro que, na época, anos 70, a luta era para não derrubar árvores nas cidades. Gente que subia em árvore para a árvore não ser derrubada. Com o tempo, as lutas foram se tornando cada vez mais maduras, mais sofisticadas, e apontavam esse peso exagerado que a sociedade industrial coloca sobre o planeta, né? Então, extinção de espécies, destruição de ecossistemas, alteração do clima, destruição de paisagens, de lugares, de espaços sagrados para os seus moradores, toda uma série de questões que começaram a surgir como bandeira dentro de uma linha de pensamento, que a gente chama de pensamento ambiental e de luta ambiental, e que, no fundo, expressava um sentimento muito delicado das pessoas envolvidas nessas lutas. Mas, muito frequentemente, num cenário em que esses sentimentos raramente podiam ser compartilhados. O que significa que, dentro das pessoas, já no comecinho dos anos do movimento ambiental, gritava algo dentro delas, né? Buscava se expressar em políticas públicas, políticas ambientais, de mais respeito à natureza, né? Levou um bom tempo até que, de dentro da psicologia, começasse a surgir uma movimentação de profissionais, vamos dizer assim, para tentar entender que tipos de sentimentos são esses. O que existe dentro dessas pessoas, existia e existe dentro dessas pessoas, que as torna tão sensíveis à questão ambiental. Além disso, havia uma premência, uma urgência, né? No ano de surgimento do livro que abre o movimento da ecopsicologia, o livro The Voice of the Earth, e seguramente, deixa eu ver se está por aqui. Tá. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Fui procurar o livro, acabei de... essa aqui que é uma das obras que são referência para a ecopsicologia. Qual que eu estava te falando? Ecopsicologia. Chamada Green Psychology, escrita pelo Ralph Metzner, que é um dos autores mais importantes, que é considerado um dos pais da ecopsicologia. Infelizmente, faleceu agora no início da pandemia, né? Perdemos esse autor, o Ralph Metzner. Mas, então, nesse ano em que o livro do Rosek, A Voz da Terra, é lançado, foi justamente o ano em que houve o encontro da Rio 92, o maior encontro de chefes de Estado até então, né? Havia um clima de mobilização para direcionar a evolução,
a organização da nossa economia para uma forma mais sustentável, que significaria que a economia não seria suficiente que a economia fosse apenas eficiente, em termos contábeis, em termos de crescimento da economia, mas um questionamento surgia de que não faz sentido o crescimento da economia com injustiças sociais crescentes e a destruição do sistema de vida do qual todos nós dependemos. Então, esse clima, deixa eu ver se eu... Vocês conseguem me escutar? Vocês me escutam? Tá. Esse clima de um sonho que vinha junto com a Eco 92 trouxe a percepção de que muitas profissões estavam começando a desenvolver um olhar ambiental, um olhar ecológico, vertentes ecológicas dentro das suas áreas de ação. Mas que a psicologia tinha um buraco, né? Tinha um buraco. E esse buraco, como elegantemente fala o Rosa, um golfo, né, entre o mundo da natureza e o mundo humano, onde as escolas mais reconhecidas de psicologia, da psicologia, especialmente da área clínica, raramente tentavam criar uma ponte. E nessa busca de fazer um diálogo entre ecologia e psicologia, quem liderou foi um grupo que trabalhava com clínica psicológica. Então, o olhar inicial na ecopsicologia veio com tem um desenho mais clínico. Já existe dentro da psicologia uma área chamada psicologia ambiental, que é uma área importante dentro da academia, que usa todas as metodologias de pesquisa sobre as relações do ser humano com seus ambientes. Agora, a maior parte da sua história, a psicologia ambiental lidava com ambientes construídos. Mais recentemente, na psicologia ambiental, começou a haver um número bem significativo de pesquisas relacionadas a comportamentos funcionais ou disfuncionais em relação ao mundo natural. Isso é muito bom e a psicologia ambiental é, sem dúvida, uma das inspirações da ecopsicologia. Mas o que marca a ecopsicologia é, em primeiro lugar, dentro desse quadro geral, em primeiro lugar, ela é uma abordagem interdisciplinar. E é também uma abordagem transdisciplinar, né? Reconhecendo bem como se complementam essas perspectivas. A interdisciplinaridade como sendo o diálogo entre disciplinas. E, de fato, a ecopsicologia, até no nome, ela busca um enfoque interdisciplinar. Só que, para esse diálogo, acabam sendo convidadas outras áreas, né? Outras áreas da saúde, outras áreas das ciências sociais. É preciso uma olhada também em termos econômicos para entender a relação ser humano-natureza. É preciso um olhar, vamos dizer assim, sociológico. E uma coisa que torna delicada a questão que na conversa de hoje, que eu acabei de ter com uma reunião da Sociedade Internacional de Ecopsicologia, nossa colega nos Estados Unidos nos dizendo que uma preocupação dela é que nos Estados Unidos a ecopsicologia estava sendo apresentada mais centrada no o que a natureza pode fazer por nós, numa tentativa de valorizar o mundo natural naquilo que ele nos oferece. E ela dizia, o espiritual está ficando fora do discurso ecopsicológico nos Estados Unidos. No que todos nós concordamos, é uma coisa que não pode acontecer, né? Por uma razão muito simples. Quando a gente começa a praticar a ecopsicologia, tanto em termos vivenciais como em termos de pesquisa,
né? Nós passamos a olhar, em termos de pesquisa, por exemplo, você começa a olhar para qual é a fenomenologia da relação de um ser humano, dos seres humanos, com a teia da vida. O que constitui essa relação? 3 palavras são importantes aqui, porque a gente pode falar de uma fenomenologia da experiência conectiva, de conexão, de sentimento de conexão da pessoa com essa teia da vida. A segunda palavra é sentimentos de desconexão com essa teia da vida. E uma terceira palavra é de reconexão com a teia da vida. Essas palavras claramente entram dentro do escopo de conhecimento da ecopsicologia na medida em que a conexão envolve uma variada gama de sentimentos, de percepções, de estados interiores que surgem quando uma pessoa vive uma experiência de harmonia, de equilíbrio, de reconhecimento, de integração com a natureza. A desconexão com a natureza é algo muito fácil de observar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente observa que existem condicionantes culturais que vão abrindo espaço para essa desconexão. Em estados de desconexão, o que surge é um estranhamento da pessoa em relação à grande teia da vida. Como diz um autor da ecopsicologia, pessoas em estado de desconexão vivem como se a natureza fosse um grande pano de fundo sem importância para o nosso próprio show. Junto da desconexão, vem uma série de escolhas culturais, econômicas, sociais, que vão configurando um estilo de ser da cultura dominante em oposição à teia da vida da qual ela depende. Inclusive, essa cultura depende para a sua sobrevivência física. Mas acontece que não é só a sobrevivência física que importa. Tanto a experiência da conexão quanto a experiência da reconexão. E aqui deixa eu fazer um parênteses. Quando nós falamos em reconexão, nós falamos de estratégias, intervenções, inclusive metodologias terapêuticas, que são aplicações da ecopsicologia no universo da psicoterapia, ao que nós chamamos de ecopsicoterapia. Aqui, nós, não só a partir de uma relação terapeuta-cliente privilegiada como é uma boa relação terapêutica, mas especificamente pela influência da ecopsicologia, essa relação terapeuta-cliente tem como pano de fundo um setting vivo, ou seja, faz parte daquilo que nós reconhecemos dentro da relação terapêutica, que nós todos fazemos parte de um organismo vivo. Isso está no mundo conceitual do terapeuta e vai se expressar nas estratégias de ação do terapeuta. Um dos livros mais importantes da ecopsicologia tem como subtítulo Healing the Mind, Restoring the Earth, curando a mente, restaurando a terra. Uma proposição revolucionária da ecopsicologia é que não é possível fazer uma cura da mente sem a restauração do planeta. Porque tanto o desequilíbrio da psique nesses estados de desconexão acaba se expressando como destruição das outras formas de vida, como uma real recuperação da psique, um estado de volta à conexão original, que a gente chama de reconexão, né? Vai necessariamente alinhar a pessoa com um modo mais suave de relação com a teia da vida, mas mais forte do que isso, implica também em ações de restauro dos danos que a pegada humana no planeta acabou gerando. Então, dentro dessa fenomenologia do existir humano, que nas perspectivas teóricas que nos orientam aqui no Ocidente, não é? E mais contemporaneamente, essas concepções não honram
essa vinculação que todos nós temos com o mundo natural, com o planeta, né? Com o planeta. E aqui eu falava, voltando um pouquinho ao que a nossa colega Tina Fields, da Universidade de Naropa, nos Estados Unidos, que oferece um mestrado em ecopsicologia. Lá é ecopsicologia e psicologia transpessoal. A Tina dizia, aqui estão tirando tirando a espiritualidade da ecopsicologia. E eu fico muito satisfeito de poder falar isso aqui num evento da Universidade Estadual do Ceará. Porque o que eu conheci da professora Lise, das demais pessoas que eu encontrei, me permite dizer o seguinte. Essa reclamação da Tina Fields a respeito do espiritual dentro da ecopsicologia carrega uma percepção que é comum a todas as pessoas que fazem uma vivência conectiva muito profunda e significativa. Eu vou resumir dizendo o seguinte. Quando nós estamos em contato com o mundo natural, de uma maneira aberta, com o coração aberto, com a sensorialidade desperta, com uma capacidade empática para com os outros seres, disso surgem sentimentos muito profundos, de profundo significado existencial, que tem implicações até para o senso de identidade de nós, seres humanos, e frequentemente essas experiências têm uma qualidade espiritual. Eu vou repetir. A experiência de estar no mundo natural, além de ser integradora do ponto de vista psíquico, frequentemente surge com uma qualidade espiritual. É um psicólogo clínico que está falando para vocês. Eu não falo a partir de um lugar religioso, eu falo a partir da observação da experiência humana. E tanto eu, como as pessoas com quem eu convivo, com quem faço trabalhos de ecopsicologia, facilmente vão concordar que quanto mais profunda é a nossa relação com o mundo natural, mais um efeito de saúde ela provoca do ponto de vista psicológico, porém também em termos de qualidade da vivência espiritual. Há uns anos atrás, eu não sei se vocês sabem, a ecopsicologia ela faz parte da Associação Psicológica Americana. Ela faz parte da divisão 34, que diz respeito à psicologia e mundo natural. Mas um antigo ex-presidente da APA, que foi quem listou as várias facetas pelas quais a psicologia olha para o mundo natural, então ele trouxe a psicologia ambiental, trouxe a psicologia da conservação, trouxe a psicologia populacional, a psicologia libertária e trouxe a ecopsicologia. Anos depois, quando ele já tinha abandonado o posto de presidente da APA, ele expressou uma certa dúvida em relação ao papel da ecopsicologia nisso, porque havia muito de espiritual na ecopsicologia. E isso não teria muito lugar dentro de uma ciência. Né? E nos coloca numa situação muito delicada, porque ninguém faz proselitismo religioso dentro da ecopsicologia. Eu não conheço ninguém que faça isso. Mas é muito difícil, muito difícil. Quando você olha para a relação profunda do ser humano com a natureza, muito difícil você dissociar as profundas sensações e sentimentos de ordem afetiva, de ordem emocional, de ordem existencial, de uma qualidade de encantamento, de admiração, frequentemente de gratidão, de surpresa, de profundo bem-estar,
de sensação de autoencontro. Todas essas experiências que vêm quando a gente entra num outro tipo de relação com o mundo natural. Inevitavelmente, acaba tendo uma qualidade espiritual nisso. Queiramos ou não, essa qualidade espiritual está presente. E aí eu faço uma ponte com o que eu dizia antes. A ecopsicologia tem uma qualidade, tem um perfil interdisciplinar, mas um perfil transdisciplinar. Isso é importante porque a transdisciplinaridade em ciência é uma proposição que visa gerar, a partir das disciplinas, a habilidade de promover diálogos entre as disciplinas, mas criar uma percepção sintética do real. Né? Uma percepção que ultrapassa mesmo as disciplinas e que também não nos restringe a apenas um olhar intelectual e acadêmico para a realidade. Para ser radical, uma perspectiva transdisciplinar, ela tem que trabalhar em cima do diálogo dos diferentes saberes. Isso implica a ciência dialogar, por exemplo, com as tradições indígenas, com os saberes ancestrais. Não só as ciências discutindo entre si, ou tentando buscar sínteses, né, entre si, mas áreas diferentes, inclusive, que estão fora do escopo da ciência, também são respeitadas como tendo algo a dizer. Quando você faz um salto dessa postura para o próprio funcionamento humano, você precisa aceitar que não só o nosso intelecto tem algo a dizer sobre a realidade. Nossas sensações corporais também, nossos sentimentos também, nossos sonhos podem dizer algo em relação à realidade. A nossa vida onírica pode ser uma maneira de representar aquilo que ainda não é percebido. E sempre uma profunda abertura para o outro. Esse aí é. Então, tudo isso, essa perspectiva transdisciplinar, inspira a ecopsicologia. Né? E está presente na prática da ecopsicologia, quando nós levamos pessoas para fazerem vivências, como vocês estão fazendo aqui com o time da UES, professora Lise, à frente. Professora Lise. Professora Lise está aqui? Eu queria só fazer uma pergunta, se eu continuo aqui, se querem fazer uma pergunta, algumas perguntas antes. Querem fazer alguma pergunta? Por favor. Pronto. Continuo? Alguma pergunta Tem uma desde pergunta logo? da Cássia. Sim. Biocêntrico. Peço que a Mayara leia. Ou a Cássia pode falar, se quiser. Cássia, quer falar? Eu posso ler essa última pergunta do princípio biocêntrico? Sim, professor, o princípio biocêntrico e a biodança têm essa percepção. Ouvi-lo é importante para a ressonância que há nessa abordagem é a ecopsicologia. O princípio biocêntrico do Toro, né, dialoga muito com a ecopsicologia, e eu acho que a biodança e a ecopsicologia fazem diálogos maravilhosos. Eu mesmo já tive a oportunidade de convidar profissionais de biodança para estarem comigo em trabalhos de ecopsicologia. Voltando à questão do próprio conceito, né, do conceito de biocentrismo, isso é uma coisa importantíssima e muito original dentro da psicologia. Porque aqui a gente está falando do encontro entre dois paradigmas, ou do desencontro entre dois paradigmas. O paradigma antropocêntrico, né, que esteve, inclusive, ainda como inspirador da primeira fase do movimento ambiental, né, quando o movimento ambiental buscava diminuir os impactos
da sociedade industrial sobre os ecossistemas e que, eventualmente, se levanta a voz um filósofo norueguês, Arne Næss, criador da ecologia profunda, e que faz uma distinção entre um olhar superficial da relação ser humano-natureza, um olhar ecológico superficial, e o que poderia ser um olhar profundo. E para o Arne Næss, uma maneira radical, profunda de se aproximar dessa questão ambiental envolve você fazer um questionamento radical sobre as crenças que orientam a sociedade dominante. E o Arne Næss chega na questão central, que é o antropocentrismo. Né? O antropocentrismo tem uma ética por trás dele. E é a ética do antropocentrismo o grande problema. Porque essa ética é restrita, e olha lá, nem é uma ética assim que a gente possa admirar, porque o rastro de sofrimento e desigualdade que o antropocentrismo gerou na sua história é impressionante. Mas, como ética, em termos gerais, o antropocentrismo é o foco nas relações das pessoas com as pessoas. As relações com todo mundo que nos cerca e do qual nós fazemos parte não é uma questão importante. Então, o Arne Næss dizia que é preciso questionar isso, mas não só questionar do ponto de vista filosófico. Ou seja, do ponto de vista filosófico, é reconhecer que existem crenças que nos orientam, que estão na base da insustentabilidade da nossa sociedade. E é por conta dessas crenças que estão na base da insustentabilidade que os acordos internacionais não vão para frente para tentar evitar uma catástrofe ambiental, por exemplo. Porque, na medida em que todos esses líderes são orientados por um certo conjunto de valores antropocêntricos por excelência, o mais correto seria chamar androcêntricos, falta o que é essencial, que é a principal motivação para uma mudança de postura, que é a capacidade de abandonar esse lugar de privilégio e olhar para todas as outras espécies e para a própria teia da vida como seres existentes e com direitos. E a essa outra postura, na qual todos os seres têm pleno direito à vida, outra expressão precisou ser criada. Né? Aqui se fala de uma ética biocêntrica ou de uma ética ecocêntrica, em que o que está no foco principal é a qualidade das relações dentro da grande teia. Na perspectiva antropocêntrica, não existe lugar para questionamento sobre a qualidade das relações com as outras espécies ou com a teia da vida, simplesmente porque ela parte da crença de que tudo está aqui para nos servir. Olha, todo psicólogo clínico, acredito que tenham vários aqui, todo psicólogo clínico sabe que um quadro de ansiedade grave, um quadro de depressão grave, ou qualquer quadro que gere muito sofrimento, na raiz dele existem crenças disfuncionais. Uma boa psicoterapia precisa chegar nas crenças disfuncionais. Na nossa sociedade dominante, assim como para uma pessoa, a crise de insustentabilidade é fruto de crenças que se tornaram disfuncionais. O antropocentrismo não tem nenhuma fundamentação científica. É apenas uma crença, a qual nós estamos acostumados, cuja origem tem sido discutida há muito, e existem muitas respostas. Mas é uma crença. E hoje, uma crença disfuncional. De maneira que um projeto terapêutico, vamos dizer assim, um projeto metaterapêutico, ou seja, uma terapêutica da cultura, à semelhança do que ocorre na terapia de uma pessoa, envolve reconhecer crenças disfuncionais.
E nisso é preciso realmente olhar com outros olhos para esse lugar que nós habitamos. Reconceituar o que é esse planeta. Entender com mais profundidade o que são essas espécies que compartilham conosco o planeta. Entender um pouco melhor a sua organização psíquica. Porque uma das coisas mais interessantes é o que está sendo revelado em várias pesquisas na área da etologia, até do comportamento vegetal, né? Que é o perfil, o funcionamento, a psique das outras espécies. Nisso, tanto na adesão total ao paradigma ecocêntrico, né? Como nessa outra maneira de olhar para as outras espécies, a ecopsicologia é nada mais do que uma abordagem revolucionária. Não há outra expressão. Porque provavelmente é a única abordagem da psicologia que adota uma postura ecocêntrica, que abandona a posição antropocêntrica e tenta explorar o que é a vivência ecocêntrica. Uma vivência que leva a sério as relações com o não-humano, tanto quanto a psicologia em geral levou a sério as relações do humano com os outros humanos, indivíduos e grupos. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer sobre a questão do biocentrismo e do ecocentrismo. Bom, continua assim, professor, fazendo perguntas, bate-bola, deixa eu só... isso? Pronto? Como acha melhor assim, a gente fazer o conversando? Talvez seja bom. Tem uma pergunta assim, recorrente, que é a diferença entre psicologia ambiental e ecopsicologia. Essa é uma questão central, porque são campos que dialogam, né? Campos que eles se tocam, né? Eles se tocam. A psicologia ambiental ela tem uma longa história. Ela começa no final dos anos 50 e se constitui como uma importante vertente da psicologia a partir de pesquisas com várias metodologias, mas no âmbito acadêmico, com várias publicações que olham de uma maneira ampla para as relações do humano com os seus ambientes. Não necessariamente ambientes naturais, também ambientes construídos. Mas, como eu falei antes, é notável assim, o crescimento das publicações nas áreas que são de interesse da ecopsicologia. A ecopsicologia ela nasce como primeiro com uma inspiração na clínica, no pensamento clínico. Segundo, como uma abordagem inter- e transdisciplinar. A psicologia ambiental também é uma abordagem interdisciplinar. Mas com essa perspectiva. E por se colocar dentro do paradigma transdisciplinar, a ecopsicologia tem abertura para diálogos. Por exemplo, uma coisa importante dentro da ecopsicologia é a tentativa de uma compreensão psicológica e simbólica da experiência dos povos tradicionais, que a gente poderia chamar de uma psicologia xamânica. Como é que é a experiência desses povos originais? E como é que nós, na psicologia, podemos dialogar com profundo respeito e aprender o que nós podemos aprender sobre nós mesmos com os indígenas? Isso tudo nos leva para uma metodologia focada na subjetividade, que é uma característica da ecopsicologia, onde ela vai se inspirar mais na fenomenologia, uma epistemologia mais focada na fenomenologia. Agora, dentro da ecopsicologia, existem pesquisadores cuja área mal dá para distinguir da psicologia ambiental. Por exemplo, esse tema que eu falei há pouco a respeito da Tina nos Estados Unidos, que é o que a natureza faz por nós, é um tema importante dentro da ecopsicologia, muito importante, porque há um grande número de pesquisas que mostram como nossos corpos reagem, como nossas emoções reagem
quando nós estamos em contato com o mundo vivo, com o mundo verde, né? E são reveladoras, são muito reveladoras e muito interessantes essas pesquisas, né? Elas nos ajudam a entender o que acontece conosco quando nós estamos num ambiente natural. Mas elas nos levam também a reflexões sobre o significado de nós reagirmos de maneira tão positiva ao contato com o mundo natural, né? E aí a gente precisa elaborar uma noção de ser humano, né, dentro da ecopsicologia, uma noção de ser humano ecologicamente orientada, que respeita todo o nosso passado biológico, nossa vinculação a todos esses cenários naturais das gerações passadas e das fases muito antigas dos nossos antepassados da evolução da nossa espécie, o que, por exemplo, nos faz dialogar com a teoria da biofilia, né, da biologia, que vem a dizer que nós temos uma predisposição positiva em relação ao mundo natural, por conta de uma longa história em que nossa espécie viveu nesses cenários naturais, né? Então, existem muitos pontos de contato entre as duas, mas na ecopsicologia você vai ver uma maneira de apresentar os seus conceitos, as suas ideias, que não necessariamente vai seguir os parâmetros da psicologia científica, da psicologia acadêmica, porque, pela sua adesão à perspectiva transdisciplinar, né, ela vai mais para um entendimento, busca o entendimento dos significados e dos sentidos da experiência da relação com o mundo natural, né? Nisso ela tem grandes pontos de contato com algumas escolas da psicoterapia, escolas de psicoterapia. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre como a ecopsicologia veio a questão da pandemia? Nós estamos tendo uma série de webinars na Sociedade Internacional de Ecopsicologia sobre Covid-19 e numa leitura ecopsicológica. Não é possível deixar de ver algumas metáforas na relação, nessa experiência que nós estamos tendo com essa pandemia, né? Para a ecopsicologia, a pandemia é uma expressão do desequilíbrio da natureza criado pela nossa espécie. Não só isso, como nós estamos vulneráveis para pandemias posteriores, se essa rota destrutiva não for corrigida. E talvez a pandemia seja uma oportunidade de uma parada para uma revisão, né? Eu pessoalmente, observando o que me cerca, né, eu vejo dois movimentos. Um grupo de pessoas conscientes de que tem muitas coisas do normal que não querem mais que continue. E outras pessoas que, talvez não tendo parado ainda para refletir sobre essas coisas, só o que querem é que tudo volte ao normal. A pandemia é uma grande lição. Em primeiro lugar, porque do ponto de vista psicológico, ela funciona quase como uma experiência onírica. Deixa eu esclarecer isso um pouquinho mais. Vocês sabem que no sonho, na interpretação de um sonho, as imagens oníricas são expressões, são símbolos de conteúdos psíquicos nossos.
Quando nós nos defrontamos com um vírus, o que será que o vírus fala de nós? Vamos pensar juntos aqui, hipoteticamente, que nós estamos vivendo como coletividade um sonho coletivo. E nesse sonho coletivo aparece um personagem que é um dos menores seres da natureza, mas com poder destruidor enorme, e ele aparece frente a nós. O que coronavírus espelha do ser humano? Vocês já pararam para pensar? Quem já parou para pensar nisso? O que coronavírus simboliza do nosso funcionamento como espécie? E eu vou lembrar vocês, para quem não assistiu, vou sugerir que assista, o filme Matrix, o Matrix, uma trilogia. Agora parece que ano que vem deveria sair o quarto. Mas nessa trilogia do filme Matrix, existe uma cena em que ocorre o seguinte diálogo. Eu estive pensando sobre a espécie humana. Né? A que ela se parece? E a pessoa responde, eu já sei. Vocês são como um vírus, porque o vírus é o único organismo que ocupa o seu hospedeiro de forma até destruí-lo. Gente, essa é uma belíssima descrição de quem temos sido nós, quem nós temos sido. Né? A espécie humana tem agido como um vírus no planeta. Né? E, curiosamente, nós estamos agora nos confrontando com esse símbolo vivo, né? Com essa metáfora de nós mesmos numa tragédia social e de saúde. Né? Um olhar mais profundo para o que é uma crise como a do coronavírus nos deveria fazer pensar muito. Pensar sobre a pressa, porque eu acho que muitas pessoas levaram um choque em relação à questão do ritmo de vida. Nos faria pensar sobre a qualidade das nossas relações familiares. Nos faria pensar sobre o sentido das nossas vidas. Nos faria pensar sobre uma organização econômica que gera profunda insegurança, profunda injustiça e que frequentemente vira uma prisão, conosco tendo que correr atrás da sobrevivência. Gera um questionamento sobre as próprias desigualdades. Né? E, por fim, um questionamento sobre as relações com o planeta. Porque vocês sabem que esses 4 meses que nós já vivemos sob pandemia fizeram mais pelos tratados internacionais, pelos objetivos de sustentabilidade, do que muitos dos tratados internacionais. Vocês sabem bem como a natureza tem reagido de forma impressionante assim, a nossa temporária ausência. Né? O que nos dá também muitas lições. Primeiro que havia a chance de que nós pudéssemos nos ver como humanidade, todos nós agindo em conjunto para superar essa crise. O que seria uma belíssima lição, porque mais para frente, quando nós chegarmos a enfrentar as crises decorrentes das mudanças climáticas, nós vamos ter que agir como um todo, como um grande organismo também. Infelizmente, eu tenho visto nos últimos tempos o discurso negacionista e de boicote ao isolamento desmontar essa possibilidade de nós podermos atuar como um grande corpo. Né? Isso por um lado. Né? E segundo, que a crise do coronavírus é uma crise que pode ter um fim. Na hora que surgir uma vacina, a gente tem a chance de voltar
ao normal. Mas quando os efeitos das mudanças climáticas se fizerem mostrar, conforme os relatórios do IPCC, agora daqui a 10, 12 anos, nós entramos já numa outra fase, talvez sem volta. Ou seja, a gente tem pouco tempo para fazer essa transição, essa descarbonização da nossa economia, né? Poderia ser uma perfeita oportunidade para repensar a saída, né? Mas, de novo, vem aquela questão. A perspectiva mental, quer dizer, a visão de mundo e os valores que orientam essa nossa sociedade são ambientalmente disfuncionais. E a ecopsicologia pretende que nas nossas vidas pessoais nós possamos experimentar o que é ser um ser humano que pertence conscientemente a um planeta vivo. Falamos de um ego ecológico. O que é um ser que tem plena consciência, tem consciência do seu pertencimento à terra da vida, que tem uma ética nas relações de consumo, que sabe tornar o seu ato de comprar um ato político, que compreende as áreas da economia que não podem ir à frente e que está aberto a alinhar sua vida pessoal e sua vida profissional ao futuro, a um novo tempo, a um futuro de regeneração, não a repetição do que não está funcionando. Tem outra pergunta, Elise? Professor, sim. Luciano pergunta quais os métodos que a ecopsicologia se utiliza para análise e apresentação de dados e resultados, já que ela não parte de métodos acadêmicos. Talvez eu tenha me expressado mal, eu acho que eu me expressei mal. Fenomenologia é um método acadêmico, né? A transdisciplinaridade é uma atitude epistemológica válida. Existem publicações de ecopsicologia, né? Inclusive começou agora há pouco houve um anúncio de um journal, uma revista de ecopsicologia sediada nos Estados Unidos, que só aceita pesquisas na perspectiva das evidências, né? Ou seja, de métodos quantitativos ou qualitativos, mas com todo o rigor acadêmico. Então, não é que a ecopsicologia não seja acadêmica, né? Ela tem a sua vertente, o seu posicionamento dentro da academia, mas como ela tem essa perspectiva transdisciplinar, ela é frequentemente estranha a quem vive dentro de uma epistemologia diferente da epistemologia sistêmica, transdisciplinar, etc., né? Onde aqui o que importa é a experiência subjetiva e uma ciência em cima da subjetividade. Mas ciências em cima da subjetividade é perfeitamente possível e é perfeitamente acadêmica. Meu mestrado, meu doutorado foram assim. Eu usei a fenomenologia como método de pesquisa. E várias outras pessoas que eu tenho participado de bancas também, usando a ecopsicologia, também usam essa ou outra metodologia. Professor, o senhor poderia falar da relação entre normose e ecopsicologia? Então, a normose é um conceito originado aqui em Brasília e na França ao mesmo tempo, quando dois psicólogos em Brasília, o Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, e o Jean-Yves Leloup, que é um psicólogo francês, se davam conta, praticamente ao mesmo tempo, em lugares diferentes, que quando a normalidade significa uma adesão
as expectativas de uma sociedade que adoeceu, a normalidade dessa sociedade acaba sendo também adoecida. Então, a normose é uma normalidade dentro de uma sociedade que já não funciona. O Roberto diz assim, quando você faz parte de uma sociedade que ficou disfuncional, não ser saudável pode ser uma grande coisa. Então, quando a gente olha para uma sociedade que agora se debate com suas incoerências, com seus paradoxos, né? e cuja normalidade leva frequentemente a modos de viver carentes de sentido mais profundo, sentido existencial, ou carentes de uma experiência real, de noção do que é fazer parte de um planeta, você pode dizer que a desconexão com o mundo natural é um belo componente da normose contemporânea. Professor, a Bárbara Xavier pergunta, ela fala assim, a noção de saúde mental, da saúde comunitária, requer a responsabilização do ser na conquista de direitos, organização comunitária e etc. Pode-se dizer que faz parte da terapêutica da ecopsicologia a responsabilização do sujeito no seu papel de guardião planetário? Seguramente, seguramente. É claro que a gente não faz isso com ostensivamente, porque não precisa. O que a ecopsicologia faz é facilitar situações em que a pessoa possa explorar sua sensibilidade ao mundo natural. E, junto disso, entrar em contato com um conjunto de conceitos que ampliam o entendimento dessa experiência que ela tem. Quando a pessoa não tem experiência, é muito difícil. Por exemplo, o Warren Ness, aquele que eu me referi sobre o antropocentrismo, ele também dizia que uma ecologia profunda ela exige um experienciar profundo. Você tem que ter a experiência profunda da ecopsicologia. Dentro dessa experiência profunda da ecopsicologia, tem uma coisa com a qual toda a psicoterapia lida, e que no universo da ecologia profunda foi a Joanna Macy que nos alertou, que é importante fazer contato com a dor que nós sentimos pelo sofrimento da teia da vida, pelo sofrimento das outras espécies. Esse sofrimento, ele existe em nós, perceba a gente ou não. Mesmo que a gente não fale disso, ele está lá dentro. E isso eu digo com a mais absoluta certeza, assim, de que 16, 18 anos trabalhando com isso, né? Eu posso dizer que eu nunca encontrei uma pessoa que, quando posta na situação apropriada, que permite a ela expressar os sentimentos que ela tem em relação, por exemplo, a queimadas na Amazônia ou a extinção de uma espécie, não conheço ninguém que não tenha uma sensibilidade lá no fundo que se revela quando escutada. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós somos seres em conexão direta. É pela nossa sensibilidade que nós nos vinculamos ao mundo da vida. Mas só pela supressão dessa sensibilidade que a gente consegue viver como se o mundo da vida fosse sem importância. Na hora que você começa a aprofundar a percepção e deixa a sensibilidade sair... O que foi? E aí? Só um pouquinho, tem alguém aqui. Diogo? Diogo, seu microfone está ligado. Pronto. Então é isso. Acho que é isso, professor. Eu tenho mais uma colocação, que é inclusive nosso aluno lá na psicologia. E aí depois eu acho, gente, que nós poderíamos abrir para vocês perguntarem diretamente ao professor. Deixa eu só ler aqui a colocação dele.
Professor aqui, Francisco, obrigada pela sua fala. Meu incômodo é que se fala bastante em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, no diálogo entre os diversos conhecimentos, respeito pelo conhecimento xamânico, mas quase sempre, em falar sobre a ecopsicologia, ecologia profunda, vem de uma perspectiva acadêmica. A gente pouco escuta a fala dos povos originais mesmo, ou muitas vezes nos aproximamos dessa cultura de maneira curiosa ou por exotismo. Vejo que é preciso a academia abrir um espaço para esse conhecimento xamânico, que ele venha e se mostre, e então não pode ser exigido rigor formal, metodológico, acadêmico. Seguramente, seguramente, concordo totalmente com você. Só para te dar um exemplo de como você está certo, se eu não me engano foi 2011 ou 2010 que houve um mestrado profissionalizante na Universidade de Brasília de sustentabilidade junto a povos e terras indígenas. Tá? E quem estava à frente era um professor um cara que tem 2 artigos publicados na revista Science, figura de honra da Sociedade Brasileira de Ciências, assim, um cara muito respeitado academicamente. E ele foi se dando conta do limite da academia nesse aspecto e fez uma proposta de um mestrado em que os professores eram 50% professores universitários e 50% indígenas. Isso seria a prática real do diálogo de saberes. Do diálogo de saberes. Até porque existem indígenas com muita facilidade para traduzir a sua perspectiva para não indígenas. Então, agora, evidentemente que não foi aceito, né? A proposta dele foi radical demais e, nesse momento, a academia não dá conta disso. Né? Agora, o que a gente busca na ecopsicologia é compreender bem a experiência subjetiva deles e com profundo respeito, sabendo que é a experiência deles, nós jamais vamos ser indígenas como eles, mas que eles acessam uma dimensão da psique que essa sim é humana, não é indígena. Ela é humana, portanto está em todos nós. E quando a gente vive um estado de conexão mais profunda com o mundo natural, é essa dimensão que a gente acessa. A gente volta a sentir um pouco do indígena que nós temos dentro de nós. O Jung falava isso. O Jung dizia que todos nós temos um indígena de 2 milhões de anos em nós. Né? De 2 milhões de anos em nós. E que essa dimensão da psique está tão mais perto da origem da vida que o intelecto, o mundo da mente pode ser um grande empecilho, inclusive, para a saúde. Sabe? Professor, só poderia falar um pouco sobre as práticas de ecopsicologia? Parte das práticas da ecopsicologia são feitas por profissionais da área clínica, né? Dentro do que lá fora hoje se chama ecotherapy. São estratégias terapêuticas que podem ser adotadas por diferentes perspectivas terapêuticas ou conceitos que dialogam com a maior parte das abordagens terapêuticas. Hoje, por exemplo, existem publicações sobre psicanálise e ecopsicologia, abordagem psicologia analítica do Jung e ecopsicologia, gestalt terapia e ecopsicologia, abordagem centrada na pessoa e ecopsicologia, inclusive a TCC, a cognitiva comportamental, numa perspectiva ecopsicológica. Se usa hoje em TCC e em algumas outras abordagens bastante mindfulness, experiências de plena atenção. Né? É um tópico importante dentro das ecopsicoterapias, onde se chama de green mindfulness. Né? Mas existem outras vertentes que dialogam muito com a ecopsicologia, que são integradas. Né? Aliás, vários autores da ecopsicologia têm as suas próprias metodologias de trabalhos de crescimento. Né? Aqui, por exemplo, a gente está
A gente tem uma parceira chamada Marcella Damon, que é da Itália, que montou um programa de ecocentering, que ela chama, que é de crescimento pessoal inspirado na ecopsicologia, que a gente está trazendo para o Brasil. E outras vertentes, né? Por exemplo, hoje um dos instrumentos importantes, eu considero bem importante, porque ele é muito estratégico, é a ideia dos banhos de floresta, porque são experiências de imersão na floresta, que a sensibilidade e os instrumentos da ecopsicologia facilitam muito a riqueza da experiência, né? E todas essas perspectivas, elas estão dentro de uma, professora Lise, de uma noção de saúde. Elas partem de uma noção de ser humano e, por consequência, uma noção de saúde coerente com essa outra perspectiva de ser humano. Essa visão de ser humano com a qual trabalha a ecopsicologia, a gente poderia chamar de uma perspectiva ecologicamente centrada. E, às vezes, não é nem a criação de uma nova teoria. É só ressaltar dentro das teorias originais como isso já existe nelas. É o trabalho que eu faço, por exemplo, com Gestalt terapia. Agora, daqui a pouquinho, eu entro numa aula online, num curso de formação em Gestalt terapia, justamente sobre isso, ressaltando como, na perspectiva da Gestalt terapia, a ecopsicologia já estava ali, já estava transitando, você só tinha que prestar atenção e você ia ver que tem um pensamento ecopsicológico na raiz da Gestalt. Na perspectiva junguiana, é evidente, assim, é evidente como a ecopsicologia, dialoga com ela. Agora, essa perspectiva que vem, de saúde que vem, é necessariamente uma perspectiva que vai dizer o seguinte: não dá para pensar em saúde da pessoa fora da saúde do ambiente a que ela pertence. Do ponto de vista de qualquer abordagem, isso é real, né? É a qualidade das relações que define a qualidade da saúde. O que a ecopsicologia explora é que a qualidade das relações com o mundo não humano, ou o mundo mais que humano, também diz muito sobre a nossa saúde. Viver com saúde num ecossistema destruído não é possível. Essa é uma afirmação radical. Não é possível. Porque os efeitos de um ecossistema destruído sobre uma pessoa é muito significativo, né? Aí a gente precisa recorrer aos efeitos que o contato com o meio natural provoca em nós. Árvores, bosques, florestas são ansiolíticos, antidepressivos, né? São geradores de estados de tranquilidade. Onde tem árvore, tem um nível menor de agressividade. Quer dizer, as pesquisas vão revelar isso tudo. Quando a gente vive numa grande metrópole, sem contato com natureza viva, né, a gente pode se acostumar com o modo de vida, mas tem que reconhecer que esse modo de vida tem um nível de ansiedade, frequentemente um nível de angústia, né, ou outros desconfortos, e especialmente nas crianças, nas novas gerações, isso é muito evidente, que se você coloca essa pessoa, aliás, não coloca essas pessoas, as pessoas fazem isso, né? Final de semana, quem pode, vai para uma trilha, vai para uma cachoeira, vai para a roça, vai para a chácara do avô, ou algo do tipo, e procura instintivamente isso, porque sabe que faz bem, mesmo sem entender por quê. Mas acontece que realmente pesa sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde emocional, viver num lugar ecologicamente desequilibrado. Nós, seres humanos, somos feitos para viver
em ambientes ecologicamente equilibrados. E o melhor da nossa saúde, o melhor de nós mesmos, só vem em ambientes ecologicamente equilibrados. Isso vai ter implicações para o futuro, porque nós vamos, em algum momento, começar a considerar como políticas públicas que as próprias cidades venham se transformar em ambientes ecologicamente equilibrados. É o que propõe a perspectiva das cidades verdes, né, ou das cidades biofílicas. Quer dizer, tem gente pensando sobre isso, em como as cidades do futuro precisam trazer de volta a natureza. Né? Indo mais longe, a saúde do planeta interfere diretamente na nossa saúde, como espécie. De maneira que não dá para ver a saúde da pessoa sem a saúde das relações humanas, a saúde nas relações ecológicas, a saúde nas relações ecológicas no seu lugar de vivência, que é a sua cidade, e no próprio planeta. Então, essa perspectiva sistêmica, holística, né, onde as interações de várias esferas precisam estar ocorrendo em equilíbrio, em harmonia, isso é central para um conceito de saúde em ecopsicologia. Daí que um ego ecológico não é aquele que busca o seu crescimento pessoal apenas. É alguém que também busca restaurar os ambientes. Professor, tem uma pergunta sobre os principais autores da ecopsicologia. Essa pergunta. Ela está muito interessada em estudar. Os autores da ecopsicologia. Eu poderia... Olha, existem os autores da ecopsicologia. Aqui eu tenho vários que eu poderia trazer para vocês. Por exemplo, esse aqui, por exemplo, é um conjunto de pesquisadores. Para quem fez a pergunta sobre metodologias acadêmicas, isso aqui é um conjunto, já é a segunda geração de ecopsicólogos, que são pessoas que querem levar a ecopsicologia para a academia. Né? A professora Lise está aqui dentro dessa vertente da ecopsicologia. Psicologia Verde, que é dos primórdios da ecopsicologia. Só um minutinho. Bom, vou falar um pouquinho de Theodore Roszak. Eu posso botar aqui no chat? Isso já está na sua bibliografia, não está, professora? Então, Roszak, os dois livros básicos dele, The Voice of the Earth, e o Ecopsychology, Healing the Mind, Restoring the Earth, que é uma coletânea de artigos. Nós temos o Ralph Metzner, temos a turma da IES, Marcela Damon, a Teresita Domingues. Aliás, quero dizer a vocês que o Congresso Internacional de Ecopsicologia estava marcado para junho do ano que vem, aqui. Ia ser na Chapada dos Veadeiros. Então, quem quisesse, poderia. A professora Lise provavelmente estará lá. E vocês vão poder conhecer a turma de fora. Esse congresso foi adiado para 2022. Né? Eu posso mandar uma bibliografia complementar, professora Lise, né, sobre os autores da ecopsicologia, mas tem gente que dialoga muito com a ecopsicologia. Quem não leu Fritjof Capra, por exemplo, precisa ler, eu diria. Ele, inclusive, cita a ecopsicologia. Obras da psicologia analítica que são geniais. Assim. Por exemplo, aqui acabei de ver uma, especialmente para aquele companheiro que falava dos povos tradicionais. Esse aqui fala justamente daquele indígena anterior que todos nós temos. Existem artigos de ecopsicologia dentro de revistas, que poderia também passar. Na área da psicologia junguiana,
Existem 4 livros geniais de um autor chamado Dennis Merritt. O Dennis Merritt estará conosco no Brasil em 2022. Tá? Ele vem para o Congresso Brasileiro de Psicologia Analítica. Então, então é isso. O problema da ecopsicologia ainda é que a maior parte dessas obras está em inglês, né? O que é uma limitação. Mas vocês encontram também no YouTube várias pessoas fazendo trabalhos bem interessantes sobre ecopsicologia. Bem. Então, gente, vocês gostariam de perguntar diretamente ao professor? Eu tenho uma pergunta. Carlos Francisco, vamos lá. Aqui o vídeo. Até coloquei no chat. É porque, professor, você falou que efeitos nocivos no ecossistema, né, podem ser destrutivos para a humanidade. E a história mostra isso, os antropologistas também mostram isso, que é um dos principais motivos para o colapso das sociedades. Então, queria saber como ocorre, a minha pergunta, como ocorre, ou se há essa interação, né, entre a ecopsicologia com a antropologia e também a evolução, porque a gente não pode deixar de pensar como a evolução pode ocorrer nisso, né, em todas essas adversidades dos ecossistemas. Sim. Existe uma conexão muito profunda entre a ecopsicologia, para mim, e vertentes da antropologia, especialmente a antropologia ecológica. Né? Você conhece Emílio Morin? Não. É porque tem uns autores que eu já li, até do Jared Diamond, por exemplo, do Armas de Hermes e Aço. Adoro. Tenho todos aqui do Diamond. E, sem dúvida nenhuma. Mas é um dos caras importantes do pensamento ambiental também, né? Isso. Sim. Eu acho que não tem como não ter a participação dessa turma, desses autores, na construção do pensamento. Nessa perspectiva transdisciplinar, você recorre, você abre diálogo com diferentes autores. Aqui, por exemplo, uma ponte entre Diamond, Vandana Shiva, né? E também os clássicos, né, os clássicos da ciência da sustentabilidade. Tudo isso vai compondo, né? Porque fica faltando dentro dessas perspectivas, como, por exemplo, no trabalho do Jared Diamond, eu diria até um pouco no trabalho da Vandana, mas das obras clássicas da sustentabilidade, fica faltando essa dimensão do subjetivo. Tá? Como é que nós experimentamos a nossa alienação em relação à natureza? Sabe? E eu acho que esse tipo de entendimento a psicologia tem que fazer. Precisa fazer. Né? De maneira que tanto, vamos chamar assim, de uma ecologia social, né? Uma ecologia social, uma ecologia humana, uma antropologia ecológica, elas vão olhando para camadas da relação ser humano-natureza. Né? A psicologia precisa cooperar com esse diálogo com a sua camada específica, que é a da leitura da subjetividade, e no caso da ecopsicologia, eu acho que isso é realmente uma coisa que é como eu gostaria que a ciência no futuro funcionasse, né? Que é abrir o diálogo com essas outras camadas de percepção. Né? Por exemplo, teoria crítica, Escola de Frankfurt. Existem artigos
artigos e livros sobre ecopsicologia e teoria crítica de escola de Frankfurt, né? E por aí vai, né? Agora, é um campo em desenvolvimento, ele tem um campo que está... ele se debate com a sua consistência interna, porque ele está em plena construção, né? Existem autores que dizem, inclusive, que a ecopsicologia não tem que se preocupar com isso, de consistência teórica interna, que é muito bom que ela seja um movimento de sensibilização, sabe? E que ela se desligue de qualquer perspectiva de pensamento, de pensamento, conhecimento baseado em evidências ou qualquer coisa parecida, para resguardar a sua liberdade de transitar entre o psicológico, o social, o econômico, o cultural, né? E fazer a sua própria leitura sem qualquer tipo de limitação. Já outros, dentro da ecopsicologia, dizem não mesmo, vamos ir pela academia, gerar conhecimento, estabelecer a ecopsicologia dentro do universo das profissões. E nisso tudo existe uma tentativa de organização. Hoje existe uma organização internacional chamada International Ecopsychology Society, que tem justamente buscado criar currículos e conjuntos de conhecimentos que possam ser, que venham a ser, né, obrigatoriamente, entre aspas, assim, né, parte do currículo de uma boa formação em ecopsicologia. Além disso, se criou na Europa, na Itália, uma profissão nova chamada ecotuner, que é o facilitador da reconexão ecológica, que é uma pessoa apta a aplicar a ecologia, a ecopsicologia, né? E então essa profissão já começa a existir, já existe na Espanha, na Grécia, está havendo formações aí em vários cantos do mundo a partir desse currículo, né? Inclusive, professora Liz, eu mandei a ementa, mandei seu programa para a IES, né? E para que seja visto, né? Saibam que é o seu trabalho e que talvez o seu currículo possa servir como créditos para uma futura formação na profissão de ecotuner para aqueles alunos, seus alunos que quiserem aprofundar depois, né? E quando for criada aqui no Brasil, vai ser criada em breve a primeira formação internacional em ecopsicologia, eu gostaria muito que a senhora fosse do corpo docente. Se aceitar o convite, está feito. Alguém mais gostaria de perguntar? Sei que é uma fala que faz a gente pensar em muitas coisas. Sim, tem Bárbara que quer falar, Bárbara? Não, eu acho que ela escreveu uma perguntinha, não foi? Sim. Professora, eu escrevi uma pergunta, né, em relação à ecoterapia. Se é possível a gente integrar outras profissões, né, para além da psicólogo, mas que dialoguem com essa visão biocêntrica, ecocêntrica. Obrigada, foi incrível, viu? Parabéns, coisa massa, maravilhoso isso aqui. Que legal. Então, Bárbara, justamente a partir da percepção de que existem conceitos dentro da ecopsicologia que são inspiradores para que uma pessoa se encontre como ser humano e que se encontre nesse sentimento de pertencimento a um planeta vivo e que queira
uma pessoa com essa experiência que ela queira aplicar na sua profissão. A ecopsicologia que foi criada essa nova profissão, né, do facilitador da reconexão ecológica, do ecotuner. Porque essa é uma profissão aberta a qualquer área, não é uma formação em ecopsicologia, porque isso é específico para psicólogos. O psicólogo que faz essa formação de ecotuner, ele tem uma carga complementar, que é só de psicologia e de ecopsicoterapia, que permite que ele se identifique como ecopsicólogo. Mas as demais profissões vão poder se apresentar como ecotuner, né? Facilitador da reconexão ecológica. Então, essa pessoa vai estar qualificada para levar pessoas e grupos para sensibilização, para descoberta do que a gente chama de ego ecológico e explorar todos esses sentimentos profundos de conexão. E, no fundo, o que a gente precisa, e eu fico muito feliz que a professora Lise tenha aberto aqui na UES esse trabalho, e muito feliz que vocês estejam aqui com ela aprendendo essas coisas. É porque, assim, quem vem para um curso como esse está seguindo um chamado, né? Está seguindo um chamado, sabe? A natureza está chamando. E está chamando por meio dos seus desejos, sabe? É como se a natureza, o Rosa que fala disso, a voz da própria terra está buscando se expressar por meio da voz das pessoas, né? Essa grande sabedoria que faz com que a vida aconteça é a mesma sabedoria que está em nós, né? Então, assim, hoje o que acontece no planeta, do ponto de vista psicológico, né, não nos passa desapercebido de forma alguma. Pode ser inconsciente, mas ela está presente lá. E essa dimensão profunda nossa, que está conectada vou chamar assim, com a alma da Terra, aí os psicólogos vão me crucificar, vamos lá. Com a alma da Terra, né, essa conexão faz com que a Terra queira, ou é duro dizer assim, mas a Terra quer ser ouvida. O planeta quer ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Fala por meio das mudanças do clima, fala por meio de um coronavírus, e os idiotas não escutam. Quer dizer, tem que ter alguém que abra a escuta. E abrir a escuta significa sair da normalidade dessa mentalidade intelectualoide, hiperracional, que cria realidades mortais, porque a gente vive uma sociedade mortal, uma economia da morte. Então, é gente que quer sair disso e quer viver uma vida plena, que quer viver uma economia da vida, né? Que quer viver em harmonia com a grande teia, quer viver espiritualmente pleno. Não essas pessoas que procuram a ecopsicologia, né? E, claro, se tem essa busca, eu acredito que vão encontrar na ecopsicologia muita inspiração e provavelmente caminhos para aplicar isso nas suas profissões, ou tornar a ecopsicologia a sua profissão. Especificamente no campo da ecotherapy, da ecopsicoterapia, é uma área que tem uma literatura crescente, é muito inspiradora, né? Bastante inspiradora. Atualmente, a ecopsicoterapia faz parte de 2 institutos, aliás, 3 institutos de formação de Gestalt terapia no Brasil, para os psicólogos aqui que têm interesse. Agora, em julho, eu dou uma aula online o dia inteiro sobre ecopsicoterapia no Instituto Sede Sapiente, em São Paulo. Vai ser online, né? Você pode ir lá se inscrever, especificamente sobre a aplicação da ecopsicologia, né, na psicoterapia. Mas, bom, é isso. Nós estamos nos encaminhando para o final, né, professor? Você nos deu mais meia hora, que ficamos muito felizes. Gostaria de agradecer e estava aqui pensando.
uma história outro dia que, ao sair de um concerto, um fã de Astor Piazzolla disse que ele tinha tocado muito bem. Ele tinha tocado muito bem, tocado inspirado. E aí ele disse que ele sempre toca bem, mas nem sempre inspirado. E hoje eu acho que, para além de uma fala sobre o que é, como é, métodos, existe a inspiração. Essa inspiração que a sua palavra produziu em mim, produziu na gente, e a palavra também que todos nós podemos produzir, no sentido de contribuir para que esse mundo seja muito melhor. Então, eu gostaria muito de agradecer por isso. E falando ainda sobre a inspiração, tem um sábio egípcio, e ele diz assim, eu esqueci até o nome dele agora, termina sempre em Tepe, né? E a Tepe, uma coisa assim. E ele fala que é essa a tarefa do professor, inspirar os alunos o que eles têm de melhor. E eu acredito que hoje foi isso que o senhor fez conosco. Muitíssimo obrigada. Elise, eu que te agradeço a fala e te agradeço mais ainda o convite e te parabenizo por ter reunido tanta gente linda aí na UES. Pessoas que estão alinhadas com o que eu acredito vai ser o futuro, sabe? Então, assim, que boa missão essa que você escolheu, e meu desejo é que você e todo o corpo docente e assim, as trocas entre vocês sejam profundamente inspiradores para todos os aprendizes aqui. Obrigada, professor. Nós vamos dar continuidade, temos uma atividade agora para realizar. Se sinta à vontade para sair da nossa nuvem, mas não dos nossos corações. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Gratidão. Obrigada.